Hoje eu Ótimo. converso com Renata Conde Vescovi, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, professora convidada da Faculdade de Direito de Vitória, onde desenvolve seminário semanal de Direito e Psicanálise. Essa Sim. conexão é bem forte aí em Vitória, né? Direito e É, Psicanálise. começou mais ou menos há uns 10 anos, quando eu comecei a provocar, fui convidada a dar um seminário nessa faculdade, e por lá fiquei. Isso foi se ampliando e Vitória tem essa conexão forte mesmo. No momento, eu estou dando esse seminário quinzenal pelo Zoom, em razão da pandemia, né? Aham. Mas, enfim, Bom, o nosso tema hoje, né, não poderia ser mais atual, né, Renata? A peste que nos habita, a partir do livro A Peste, de Albert Camus. Eu queria que você falasse um pouco desse livro maravilhoso. eu estava só fazendo um agradecimento ao seu convite, te parabenizando pela iniciativa de insistir na transmissão da psicanálise nesse espaço. Esse livro foi um dos livros mais procurados agora em tempos de pandemia, né? Foi um livro que eu tive um contato com ele em 2011, num espaço de direito, psicanálise e literatura. E é um livro, eu achei muito interessante a abordagem que você faz no convite dessa live, articulando essa peste que está sendo proposta no livro do Camus, com a peste que nos habita, né? Esse ponto que nos constitui na nossa humanidade, que é esse ponto que o Freud chamou da pulsão de morte que nos habita, esse ponto destrutivo que todos nós carregamos, essa força, digamos assim, que todos nós carregamos, que pode nos levar ao melhor e ao pior, né? Digamos assim, que o ser humano, no primeiro momento, não quer saber nada disso, não quer ter contato com a peste que o habita. Lembrando que o Freud, de alguma forma, nos ensinou que o maior inimigo do homem é ele próprio, né? Mas o É, livro do Camus é um livro que ele escreve entre 1942 e 1947. Né? Se trata da peste bubônica que ocorre numa cidade da Argélia, na província de Wuhan. Né? E é importante dizer que Camus ele foi um escritor franco-argelino, ele era argelino, ele era do grupo da família dos chamados Pieds Noirs, os pés pretos, né? Que a Argélia foi uma colônia da França. E ele, na condição de dramaturgo, de jornalista e de escritor, ele teve uma participação política muito forte, né? Justamente na França. Ele se aproximou um pouco de Sartre quando vai à França, se aproxima um pouco da corrente do existencialismo, mas logo se afasta dessa corrente. É importante lembrar que ele ganhou o Nobel, né? Ele foi premiado com o é, Prêmio Nobel de isso. Literatura. 3 anos depois ele vem a falecer de uma forma muito drástica, porque Um acidente de carro, num né? acidente de carro. Ele ia voltar do interior da França para Paris de trem. Na última hora é convidado pelo seu editor a vir de carro e ele aceita essa carona e há um acidente. Ele é o único que morre fatalmente. Né? E então, como eu dizia, o Camus ele se aproximou da corrente do existencialismo, mas logo marcou uma posição diferente. É importante dizer que aparece na obra dele. Ele cunhou o conceito do homem do absurdo e do homem revoltado. Né? O homem do absurdo, e a gente vai recolher isso na obra A Peste, né? É esse homem que não se deixa levar pelas ilusões e pelas crenças do mundo. Ele é aquele homem que sabe que a vida é simplesmente assim, né? Não significa também dizer que ele é um homem que desistiu da vida. Ele é um homem que aceita a vida como é, olha para ela mais além das aparências, né? E ele vai dizer uma coisa muito importante, que esse conceito de absurdo é a única possibilidade para o homem tomar contato com as suas fragilidades,
com a peste, digamos assim, que o habita, e tomar a força de assumir a posição do homem revoltado. Quer dizer, é um homem que se responsabiliza, né, pelas suas escolhas, se responsabiliza, sobretudo, pela sua posição política. Então, o homem do absurdo não é um homem melancólico, tampouco um homem que é nihilista, digamos assim. É aquele que, de fato, toma contato com as dificuldades da vida, né, e se responsabiliza por isso. Ele está atento ao mundo, ele olha mais além das aparências. Isso vai ficar muito, muito claro através da figura do personagem principal, o personagem narrador, que é o médico Rio, né? Rio. Então, o Camus ele fez uma pesquisa muito grande para escrever essa obra no campo da epidemiologia, no campo da infectologia. Né? E quem lê a obra vai ver o detalhe de riqueza que ele traz ali sobre a invasão, sobre a peste bubônica que acomete essa cidade de Wuhan. Né? E logo de cara ele nos avisa nesse livro que é preciso estar atento, isso está ligado ao conceito do homem do absurdo, que esse horror, que essa peste, que faz parte da condição humana, ela sempre retorna. Então, diante desse ideal, às vezes nosso, né, de avanço da ciência, de um progresso, de um olhar em direção ao futuro, é preciso olharmos atentamente esses ratos que brotam do esgoto. Né? Também é importante lembrar que quando Camus escreve essa obra, ele estava muito tomado pelas experiências totalitaristas que tomaram conta da Europa em meio às grandes guerras, sobretudo a Segunda Guerra Mundial. Ele define a obra dele não como uma obra, uma crônica sobre um flagelo humano, que seria a peste, e sim como uma obra que fala do totalitarismo, né, daquilo que vem para dominar o homem. Isso, perfeito. Ele considera uma metáfora do nazismo mesmo, né? Isso o próprio autor, mas ela pode ser lida de várias maneiras. E assim, as cenas que ele descreve são cenas que a gente está vivendo e sentindo, é impressionante, assim. Né? Como é que aquilo vai evoluindo, mas eu também já estou entrando muito à frente. Pode continuar, que daqui a pouquinho a gente... Perfeito. Você fez uma boa articulação, um bom gancho, porque quando ele escreve, ele está tomado pelo horror das experiências totalitárias, né? E isso está bem contemporâneo, se a gente pensar no nosso país, o quanto que ele avisa que a peste, e ele vai dizer que a peste, os ratos que vêm morrer aos pés dos homens, são os nazistas, que começam a entrar na França e já tinham tomado alguns territórios franceses, estavam marchando em direção a alguns territórios livres na França. E ele diz, a peste são os ratos. Né? Então, assim, a experiência política dele era uma experiência de despertar. E isso tem tudo a ver com esse conceito do homem do absurdo. Né? Esse conceito do absurdo ele vai desenvolver muito na obra O Estrangeiro, né? Que é praticamente através dessa obra que ele recebe o Nobel Nobel de Literatura, o mito do Sísifo e o homem revoltado. Né? O mito do Sísifo ele explica bem esse conceito do homem do absurdo, porque o Sísifo, na literatura grega, na mitologia grega, era esse homem que subia com a pedra nas costas, subia o morro, né? Depositava a pedra no cume do morro e essa pedra rolava. E ele descia, né? E levava novamente essa pedra ao topo do morro, mostrando que a vida, e o Freud já dizia isso muito bem no Mal-Estar da Civilização, que não existe felicidade possível para o homem. Né? Que o mal-estar na civilização nos exige essa caminhada constante na mata civilizatória, que é um caminho sem muita clareira. Você vai caminhando e construindo a sua caminhada no ato de caminhar. Não há solução milagrosa. É isso que ele chama a atenção. Não vamos nos iludir com as promessas de um futuro promissor. Vamos ficar atento ao que está
mais além das aparências. É daí que Uhum. pode surgir o conceito do homem do absurdo e o homem revoltado. Em alguma medida, Helena, acho importante, já que nós, né, o campo é da psicanálise que nos concerne, lembrar que, de alguma forma, esse conceito do homem do absurdo é um pouco o que uma experiência da psicanálise nos convida. Quer dizer, quando a gente se aventura a procurar uma análise, de alguma forma é tomar contato não só com essa peste que nos habita, né, mas é uma tentativa de encontrar um despertar para esses pontos que a neurose, que o sofrimento psíquico nos provoca e que nos deixa, às vezes, adormecidos diante de um hábito, de uma vida meio mesmice que a gente vai levando, É a né? pulsão de morte que não leva a um suicídio, mas leva a uma morte em vida, né? Exato, Porque essa tendência a ficar neutro na vida, né? Como se não estivesse vivendo, é da pulsão de morte. perfeito. E é uma peste tanto que nos habita, né? Exatamente. E o que, assim, eu vejo na pandemia, ali ele vai descrevendo, né, as fases que as pessoas passaram e até chegar um momento em que as pessoas estavam indiferentes à vida, Sim. né? Já os números de mortos não alcançavam nenhum tipo de emoção. Então as pessoas estavam mesmo ali mortificadas, Uhum. adormecidas. Uhum. Elas já não Uhum. conseguiam sentir mais nada. Antes Exato. passaram por várias etapas, né? Ele falou que elas já não ligavam mais para o que comiam, para o que vestiam, né? Uhum. Uhum. Essa questão da comida, a gente vai falar aqui no Conversa de Analista, porque todas as pessoas falam de alguma coisa em relação à comida que aconteceu agora na pandemia também, né? É uma Mas aí pode, tentativa de aplacar a angústia diante desse horror sim, que a pandemia nos traz, né? As pessoas têm bebido mais, têm comido mais, é verdade, né? Mas o livro, primeiro assim, então o que eu dizia, esse ponto que você lembrou bem da pulsão de morte, o livro, de alguma forma, guarda uma correlação com a experiência da psicanálise, porque tomar contato consigo mesmo, tomar contato como que a gente, às vezes, vive uma vida em brancas nuvens, digamos assim. A psicanálise pode te ampliar esses horizontes, ver além daquilo das aparências, do visível, penetrar nessa cena do inconsciente. Né? E me chamou muito a atenção, relendo o livro agora, recentemente, em razão da pandemia, eu não tinha me dado conta quando eu li antes, que o livro, a peste se passa na província de Wuhan, né, que é uma cidade de nome árabe, que a Argélia de uma colonização árabe, e a palavra Wuhan, ela tem uma homofonia, ela guarda uma homofonia com a palavra Wuhan, né? A província na China, é, onde a pandemia do Covid se disseminou. Então, para um analista que fica atento às homofonias, isso é um sinal, assim, e o Camus diz isso na obra, de como a história se repete. Né? Se nós não uhum, temos oportunidade de elaborar esses restos inomináveis que ficam na história, varrendo para baixo do tapete essa peste que nos habita e que está no espaço público, isso retorna. Né? Então, a homofonia das duas cidades me fez pensar nisso, o Wuhan e o Han. E o livro, ele vai trabalhar 3 eixos que eu acho muito caros também à psicanálise. Diante do horror, né, da peste, ou diante da pandemia do Covid, se nós quisermos ler a nossa contemporaneidade, a tendência nossa é negar os acontecimentos, né? E isso ele descreve com muita clareza. As pessoas estão ali, como ele bem diz, imersas na sua vida cotidiana, no burburinho da cidade, sentado nos cafés, se preocupando com a oscilação do mercado financeiro e não veem que
os ratos começam a tomar conta da cidade. Logo no começo do livro, ele fala, né, que as pessoas trabalhavam o dia inteiro, muito com o propósito de ganhar dinheiro, e à noite desperdiçavam o tempo delas no jogo, nos cafés, nas tagarelices. Elas gastavam o tempo que lhes restava viver. E ele dizia que em outras cidades e países, de vez em quando, as pessoas suspeitam de que existe algo mais na vida do que fazer isso. E é uma coisa que se observa muito aqui, né? Aqui no Rio, mal liberaram, o prefeito liberou os restaurantes e as pessoas foram tomar a rua. Dias Ferreira, no Leblon, ficou lotada. A Praça Santos Dumont, na Gávea, também, Sim, onde sim. ficam os bares. As pessoas sem máscara, sem nada. Assim, muitas vezes a gente percebe isso, faz essa leitura, que o objetivo de vida das pessoas é esse. É o imediatismo da Trabalhar. satisfação, né? Exatamente, a satisfação pior, da pior maneira que existe, né? Que a Uhum. satisfação realmente. É uma Há tanta prática de outra coisa. não é uma satisfação, é uma satisfação que traz o pior ali na frente. Sim, É isso que o livro chama a atenção o tempo todo e você recortou bem. E eu acho que isso não é só. Acho que nós temos um agravante no nosso país, porque a gente tem. Falta um norte, né? Um governo que sustente uma posição clara em relação ao sim, confinamento, ao total. uso de máscaras, mas eu não sei se você teve oportunidade de ver, por exemplo, em Brighton, em Londres, a praia simplesmente lotada, 3 vezes pior do que a praia de Copacabana. Então, assim, o que o livro aponta é o negacionismo diante do horror. Diante da primeira experiência com a morte, né, com o horror, a tendência do ser humano é negar isso. Né? E aquilo que o Lacan diz muito bem, que diante do real, que é esse ponto imponderável e reconciliável, né, é a própria morte, o real tende a produzir o seu próprio desconhecimento. A gente não quer saber. Né? O movimento de massa produz isso. Eu quero não saber, eu preciso não saber disso. E o personagem absurdo, digamos assim, na obra é o médico Rio, que vai se debruçar em tratar, né, em tentar lutar contra a peste, sabendo, e ele diz uma coisa muito bonita, sabendo que a batalha já está vencida, a peste sempre ganha. E ele vai dizer assim, mas isso não significa dizer que a gente não deva lutar. Né? É. Isso me lembrou muito Freud, quando ele nos diz dos 3 impossíveis, das 3 tarefas impossíveis da Uhum. governar, educar e curar Educar. pela psicanálise. Né? São tarefas impossíveis, mas não significa dizer que a gente não deva insistir. Né? E isso do personagem não significa nenhum heroísmo, não. Ele está mostrando que a vida é difícil, que a gente precisa contar, como você disse Não, bem. ele era nada herói, né? Ele não se colocava como um herói. Isso. E ele foi até o momento em que ele era recebido antes como calorosamente, era o que vinha salvar o paciente. Quando as pessoas começaram a morrer de toda maneira, ele já era tratado mal quando chegava, né? Ele tinha que levar até a polícia junto com ele para entrar nas casas e tirar os doentes, para que aquele doente não matasse mais pessoas. Não era mais nem salvar o doente. Sim. Então, a cidade de Wuhan ela vai vivendo tudo isso. O isolamento, né? A cidade se fecha, os portos se fecham, as pessoas são separadas dos seus entes queridos, pessoas que iniciaram um relacionamento amoroso não podem mais chegar perto do seu parceiro, nem tocar. Então, muito contemporânea essa obra. Né? Tem um ponto, logo no começo do livro, que o Bernard Rieu, que é o médico, ele diz assim, eu queria marcar isso porque isso mostra muito o conceito do homem do absurdo. Na manhã do dia 16 de abril, o doutor Rieu saiu do consultório e tropeçou em um rato morto. Ao chegar à rua, porém, veio-lhe a ideia de que esse rato não estava em seu devido lugar e voltou para avisar o porteiro.
Na mesma noite, o médico, de pé no corredor do prédio, viu surgir do fundo do corredor escuro um rato enorme, de passo incerto e molhado. O rato esguichou um sangue e vem morrer aos pés dele. Então, assim, ele começa a ficar atento que aquilo que aparentemente estava em ordem não estava tanto em ordem assim. Os ratos começam a emergir do esgoto. E aí, assim, tem um outro ponto da obra que eu acho muito importante, que faz um link muito interessante com a psicanálise, né? Tem vários trechos do livro que eu recortei, É, que eu gostaria até de trazer. pode trazer. Eu recortei alguns também, mas vai trazendo os seus que vai acompanhando o seu Exatamente. desenvolvimento. Tem, assim, o Camus é um autor que eu gosto muito porque ele tem um texto muito substantivado, digamos assim. Ele não se vale de muitos atributos, de muitos predicados para É, transmitir aquilo que ele tem que transmitir. Isso fica muito verdade. claro no Estrangeiro de Camus, com o personagem Meursault, né? A obra do Estrangeiro nos fala de um assassinato que o Meursault, que é o personagem principal da obra, Não dá comete. spoiler. Você é boa de dar spoiler, hein? É muito interessante porque ali Não pode ele é contar. acusado, ele recebe a pena de morte, o personagem Meursault, porque mata o árabe na praia, porque ele não chorou no enterro da mãe, né, no dia que essa mãe falece. Quer dizer, era um homem tão do absurdo que ele ia vivendo a vida como era ela se apresentava, e o tribunal, por falta de provas, né, de acusar o Meursault, o acusa porque no dia do enterro da mãe dele, ele não chorou. Né? Então, assim, a vida se apresenta numa crueza, com o melhor e com o pior. E o Camus tem essa forma. Né? E o Rieu conversando com um personagem, um velhote que mora no prédio em que ele mora, e o velhote o pergunta assim, Michel, o zelador, mas afinal, doutor, o que é a peste? Me explica o que é a peste. E ele vai responder, a peste é a vida e nada mais. Então, assim, olha a força dessa frase, é a vida e nada mais. A peste, a pulsão de morte, se a gente quiser dizer com Freud, a morte faz parte da vida, né? E esse personagem narrador, ele segue sem recuar diante dessa experiência, né? O exílio, a experiência com o exílio, quando as pessoas começam a ter que se separar dos seus amores, da sua vida cotidiana. E o personagem, o médico, vai mostrando o quanto que as pessoas, antes mesmo da peste, já viviam numa posição de profunda solidão. E ele vai distinguir muito bem o que é a solidão do exílio. Né? O exílio, como o Camus trabalha ali, é a possibilidade de você tomar contato consigo mesmo. Né? De você parar de ficar idealizando o futuro, como vamos sair da pandemia. Né? E ele vai dar um realce muito importante a você tomar contato com o seu passado, com as suas memórias. Né? E é muito curioso porque a gente vê hoje as pessoas ou tomadas de um tédio absurdo, porque estão em casa, né? Ou querendo compulsivamente se entupir de tarefas para não ver o tempo passar. Né? E às vezes, numa situação com muita dificuldade, às vezes, de fazer outras reflexões, de se questionar a respeito de si mesmo, a respeito do que se passa no mundo. Né? Então, E tem outros que só estão esperando o momento de sair para fazer todas as coisas que sempre fizeram, porque não suportam a vida como ela é, né? a vida como ela é. Né? Porque é Então, isso que está aí, né? Então, a vida exato. agora é essa. Olha o que ele diz a respeito desse negacionismo. Eu vou trazer um pequeno recorte aqui. Ele diz assim, né, o Rio, o que é mais original na nossa cidade é a dificuldade que se pode ter para morrer, reconhecer a morte. Né? Em Wuhan, porém, os excessos do clima, a importância dos negócios, a insignificância do cenário,
A rapidez do crepúsculo e dos prazeres imediatos, tudo exige boa saúde. Mas lá, o doente fica muito só, ou seja, não tem solidariedade. O que dizer daquele que vai morrer apanhado na armadilha por detrás das paredes crepitantes do calor, enquanto ao mesmo minuto toda uma população, ao telefone, nos cafés, fala de câmbios, de mercados e de negócios, né? Depois tem uma parte interessante também, novamente, do negacionismo diante do real, é quando esse bacilo vai se espalhando na cidade, né? E o médico diz o seguinte, quando um micróbio, depois de né, é capaz, em 3 dias, de quadriplicar o tamanho do baço, porque, assim, não sei se todo mundo sabe, mas a peste bubônica, ela vai tomando de infecção o corpo, os tecidos linfáticos, os gânglios vão se ampliando de volume, né? E infectado ali daquele bacilo e daquela bactéria, e as pessoas vão morrendo, iam morrendo ali. Tinha todo aquele tratamento com criolina que ele tinha que dar nos hospitais, e vão surgindo os hospitais de campanha igual, né? Ele vai dizendo assim que, pela rapidez com que a doença se propaga, poderia matar a metade da população em segundos, e a população em dias, né? E a população não aceitando fazer o confinamento, isso que você lembrou. Depois ele aborda também o quanto é difícil para as autoridades e para os jornais transmitirem com clareza os dados de realidade. A própria mídia, a própria prefeitura... Eles tentam de tudo para esconder. O prefeito tentando... até quando um deles fala na peste bem alto, que eu acho que é o outro médico, é o médico mais velho, né? Acho que foi ele que falou, Castel. O Castel. Isso. Aí o prefeito olha para a porta rapidamente para ver se a porta está fechada, que pronunciou a peste ali dentro, todo mundo ia saber. Exatamente. Mas todo mundo ia saber mesmo. Mas assim, toda a burocracia ele critica de uma maneira muito legal. Sim. Né? Vai ficando ali na história, sem ele dizer, esse trabalho era uma porcaria, tal coisa. Não, é isso que você falou, muito substantivo e quase nada de adjetivo. Exatamente. Então você vai concluindo com a maneira como ele conta o que ele está dizendo. E não é aquela coisa fácil do adjetivo, né? Não, e o adjetivo, ele às vezes diz muito para não dizer o que interessa. E o Camilo vai muito ao ponto, né? Assim, eu gosto dele justamente por isso. Nessa parte que você tocou, fechem as portas, porque ninguém pode saber dos dados da peste. O médico, o Rieu, diz assim, não interessa saber se as medidas previstas em lei são graves, né? Mas se são ou não são necessárias para pedir que a metade da população morra, né? Então, se essas autoridades vão sustentar com rigor as medidas, porque o que está em jogo é a morte, né? Então, ele vai marcando isso o tempo todo. Mas, assim, no que diz respeito ao exílio, eu acho isso muito importante. Ele vai apontando o quanto é difícil para o ser humano tomar contato consigo mesmo, né? E a experiência do exílio é o que pode permitir, é o que ele chama atenção que, por exemplo, as experiências amorosas, né? Tem um personagem importante no livro, que é o Rambert, que é um jornalista francês que vai ao Wuhan fazer uma cobertura da cidade e, de repente, ele é pego ali naquela situação de que ele não pode voltar para Paris. E ele tinha iniciado um relacionamento com uma mulher porque ele estava muito apaixonado. E ele fica enlouquecido, ele tenta subornar a vigilância para sair da cidade, até que ele começa a tomar contato, né, com essa experiência trágica da morte e começa a dar um novo sentido a essa relação amorosa. Ele vê que o médico também, o Rieu, antes da peste tomar a cidade, a mulher do médico, ela estava adoecida, ela vai para fora da cidade e ele fica sem encontrar com a mulher dele durante praticamente o tempo em que a peste dura na cidade de Wuhan.
E são quase um ano que a cidade fica É, isolada. foi de abril a fevereiro, né? Foi de abril de um ano a De fevereiro do abril a outro ano. fevereiro, exatamente, praticamente um ano. Mas E ele, tem um outro personagem. o Rambert, na verdade, ele só se deu conta, né, que ele estava priorizando a questão de ir embora e que havia ali uma peste, muitas pessoas sofrendo e tal, a partir do comentário do outro, que era o Turro, né? Turro, Uhum, que contou para ele que o médico, o Rie, também tinha, estava distante da mulher dele, que a mulher dele estava doente. Mas mais para metade do livro a gente fica sabendo que ela estava com câncer, né? exatamente. Ela tinha ido se tratar, ela não consegue, ela retorna e logo em seguida morre. E ele chama É, atenção para esse despojamento, digamos assim, do Rie, o personagem principal, em seguir lutando contra a peste a despeito dessa experiência trágica que ele vivia no relacionamento com a sua mulher, né? Dessa mulher que estava se tratando com câncer fora da cidade. Mas eu acho muito importante o que o Camus toque nessa posição do exilado, porque, em alguma medida não, a experiência de uma análise nos leva também a tomar contato com o mais íntimo do nosso ser, que é uma posição de absoluto exílio, o que não significa dizer solidão, solitária, viver solitário. O exílio que o Camus está dizendo aí é a única possibilidade do ser humano, dentro da filosofia dele, do homem do absurdo, dele tomar contato com o absurdo da existência humana e daí poder sair esse homem revoltado. E é muito bonito o que ele diz sobre esse afeto do absurdo que nasce do exílio de todo ser humano. Ele vai dizer assim, que dessa experiência do exílio, só aí pode se extrair a estranha alegria, né, de saber lidar com a vida e com a morte. Né? Então, é bonito isso, porque, mais uma vez, ele vai mostrar que esse homem do absurdo não é um homem desistente da vida. Ao contrário, é um homem que, por saber dos limites da vida, ele luta, ele segue adiante. Né? Me fez lembrar muito, sabe, Helena, uma frase do Lacan que eu gosto muito, diante dos estudantes em maio de 68 que queriam fazer a revolução na França, né, que queriam destruir todos os valores, interrogar as universidades. O Lacan dizia, perguntavam a ele, o que você espera da revolução? Ele diz, olha, eu aguardo, mas eu não espero. espero nada. Né? Eu Sem aguardo, mas esperança. não espero. Exatamente. Eu Não sigo espero nada. aguardando, mas sem expectativas. É muito próximo desse conceito do absurdo. Não vamos ficar projetando um ideal de futuro. Não quer dizer que você não vai viver sem utopias, mas vamos viver um pouco mais advertidos com a experiência do real, com a experiência da pulsão de morte. Né? E eu acho isso muito importante, que ele traz ali. Tem uma frase dele, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu fui fazendo os recortes aqui. Deixa eu ler uma enquanto você Por procura. favor, por favor. Assim, eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, Tá. da gente viver a vida e fazer planos, né? Ele fala assim: os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo igual número de pestes e de guerras, e contudo as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Uhum, uhum. A gente não acredita, né? Recentemente houve algumas outras pestes, algumas outras epidemias que não se tornaram pandemia, né? E eu me lembro que eu pensava assim, a SARS foi uma delas. Será que isso vai chegar aqui?
Mas assim, meio que eu não acreditava. E agora eu não acreditei também. Quando começaram a falar, eu falei, não, isso daqui a pouco eles dão um jeito lá, entendeu? E vai ficar por lá mesmo. Isso. E não foi isso que aconteceu, me pegou desprevenida, né? Eu achei que não Pega, ia chegar aqui. porque o humano sempre, quer dizer, a psicanálise nos deixa menos adormecidos Desprevenido. nesse ponto. É. O ser humano sempre precisa atribuir ao outro a salvação, né, das suas mazelas, né? É, Então, mas o meu pensamento não era isso, vão dar um jeito lá. Eles lá vão dar um jeito. exato, é o negacionismo que o livro apresenta com tanta riqueza. Né? Assim, primeiro eu nego, para depois tomar contato com esse horror. E o que o Camus nos chama a atenção assim, é que o fascínio e o horror, ele também é uma forma de você negar. Né? Assim, você não pode ficar tão paralisado e fascinado com isso. Você precisa tomar contato e encontrar saídas, né? para esse horror, né? Para essa peste que nos habita. Né? Eu vejo. É muito interessante porque as pessoas falam assim também: como é que nós vamos sair dessa pandemia? Será que vamos sair modificados? Será que vamos sair menos No começo tomados? todo mundo dizia isso. O mundo vai mudar. É. O E o mundo não livro, muda, né? Só podem mudar as pessoas. exato, exato. Assim, é importante isso, porque a obra também aborda isso, né, de uma forma primorosa, porque a mudança, se é que. Né, primeiro que essa mudança em massa não vai haver. Né? Assim, o hábito nos adormece. Né? Tende a nos adormecer, o que não significa dizer, que aí entra a questão do exílio novamente, que se a angústia diante desse horror afeta cada um de nós na singularidade, né? Isso pode ter consequências, sim, naquilo que a gente vai transmitir às futuras gerações. Né? Assim, eu tenho aprendido o quanto nós precisamos de tão pouco para viver nessa experiência com Eu a também, pandemia. Como nós também. precisamos de pouco para viver, né? Como a gente complica a vida. A destruição da camada de ozônio, que era visto como um negacionismo por vários países, está aí comprovada. A natureza se regenerando e a camada do ozônio se protegendo. Então, nós precisamos nos perguntar a respeito disso. E aí, assim, eu vou pular para o final da obra. Acabou que eu não achei a fala do médico, né, que ele diz assim: vamos focar na nossa memória nesse momento do exílio, para de olhar para o futuro, de achar que lá na frente vai estar tudo resolvido. Por fim, ele diz uma coisa, Helena, que eu acho muito linda ao final, assim, e as pessoas vão sair mudadas? E ele fala, aí tem o momento final, isso nas páginas finais do livro, ele vai mostrando que as pessoas na rua, a peste acaba, a cidade abre, as pessoas na rua comemorando, né? E em meio ao foguetório da cidade, ao clarão de fogos nas cidades, colorindo o céu, ele vem dizer uma coisa muito, muito interessante. Aí ele vai no meu livro, é página 278. Na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, o personagem Ryo lembrava de que essa alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava. E se pode ler nos livros, o bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido, nos móveis, nas roupas, à espera pacientemente. Pode ficar nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E Rio sabia também que ela talvez pudesse vir um dia e que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer em uma cidade
feliz, né? Eu achei isso, assim, me É emociona. sensacional isso. É muito importante, né? Porque ele vai nos... O que ele está trazendo aí dentro de uma perspectiva política é nos lembrar também que as experiências totalitárias, que o totalitarismo está sempre à espreita, Sempre à espreita. ameaçando as nossas experiências democráticas, né? E lembrando também que o real, ele retorna, né? A peste retorna ao longo da história, né? Que o mal-estar é irrevogavelmente o mal-estar na civilização, né? Não existe alegria, nem futuro alegre, nem cidade feliz, né? É preciso levar em conta a experiência da morte, da peste, do horror. Ficar atento, né? Como o Ior observa que o rato aparece fora do lugar. Olhar além das representações, daquilo que está visível, né? E tem um momento também, só para que eu gosto, quando é uma advertência aos médicos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, meu Deus, é muito bonito. Ah, achei. Rio decidiu, então, redigir essa narrativa, A Peste, que termina aqui, para não ser daqueles que se calam, para depor a favor dessas vítimas da peste, da memória aos mortos, né? Para deixar ao menos uma lembrança da injustiça e da violência que lhes tinham sido feitas e para dizer simplesmente o que se apreende no meio dos flagelos, que há nos homens mais coisas a admirar que coisas a desprezar. É preciso também contar o que se passou a estes homens. Estes homens que ele está se referindo aqui são os médicos, que não podendo, olha o que ele diz sobre os médicos, não podendo serem santos e recusando-se a admitir os flagelos, se esforçam, no entanto, para serem médicos. Então, ele está dizendo assim, que ele está chamando a atenção para os médicos que têm essa onipotência de salvar o sujeito da morte, né? Serem santos, né? Ou terem a onipotência de enfrentar os flagelos, porque é preciso saber que enfrentar uma peste, a batalha já está perdida, né? Mas que se é médico, que se insiste com isso, né? Eu achei Ele, isso muito... durante a obra, quando começa o cansaço e tal, tem uma hora que ele diz, né, que era na boca do Rie mesmo, que já não se tratava mais de curar, o que ele fazia. Era diagnosticar, descrever, né? Ele tinha que descobrir, ver, descrever, registrar, depois condenar. Essa era a sua tarefa. E, sobretudo, testemunhar a morte junto com as famílias. Isso é muito importante que aparece. Ele fica ali testemunhando sem, vamos dizer assim, enganar, sem promessas de cura, de felicidade. Ele vai atravessando com cada paciente o flagelo da morte, a experiência da morte, né? Mas nem por isso ele deixava de fazer todos os possíveis procedimentos para salvar aquela pessoa. Ele era incansável, né? Ele ia à noite à casa das pessoas mais pobres, ele ia lá atender e fazia tudo só vou ler essa última aqui, a gente volta aí para o pessoal começar a fazer perguntas. Ele disse que as esposas agarravam-lhe as mãos e gritavam: doutor, dê-lhe a vida. Mas ele não estava ali para dar a vida, estava ali para ordenar o isolamento. De que serviu o ódio que lia então nas fisionomias? É muito maravilhoso. Sim, sim, sim. Esse ponto... Vou ativar os comentários para a gente tá poder bom, responder. tá bom, A gente tá não, bom. você. Eu não vou responder nada. Isso. Eu me empolgo, vem um monte de coisa por associação. O livro Pois é é. muito maior do que essa discussão de hoje, mas é uma provocação para que as pessoas leiam. Se nós quisermos
pensar a nossa contemporaneidade. E eu estava lendo esse trecho final do Rie sobre os médicos que se acham santos. Eu me lembrei muito, sabe, Helena, de uma conferência do Lacan, em 1973, antes dele dar uma conferência em Roma, que ele parece que ele estava com uma leitura premonitória do que a gente está vivendo hoje. Ele diz assim que a religião ela vai triunfar no futuro e que a ciência ela não quer saber da morte, ela não quer saber do que a gente chama de castração. Talvez as ciências e os cientistas se angustiem com a morte o dia que uma bactéria sair do controle deles no laboratório e provocar uma pandemia, né? Aí o Lacan, com aquele jeito irônico dele, diz assim, não tem tanto problema que vai dizimar uma população, a humanidade, que não leva muito longe. Mas ele chama atenção para a importância da ciência, do discurso da ciência, que tende a excluir a morte, se acha dono de todo o poder, que possa incluir na sua experiência a experiência da morte. Portanto, que os médicos não se achem tão santos. E eles estão vivendo, com essa experiência de pandemia, experiências da ordem do horror, né? Os médicos têm dado testemunhos de muita angústia, de muito desamparo, diante da situação de impotência em que eles se encontram frente ao horror e ao inominável que ainda é essa pandemia. Porque nós não sabemos ainda muito pouco sobre isso, né? O Mandetta, depois que deixou de ser ministro, ele comentou que ele estava trabalhando no Gafreguinli, fazendo a residência médica, bem jovem aqui no Rio, quando eclodiu o HIV. E os médicos mais velhos diziam para ele, não, daqui a pouco isso tem vacina. Sim. E até hoje não tem vacina. Ele estava dizendo isso. Tem várias perguntas aqui, mas uma... Deixa eu fazer um comentário aqui da Emília, a Emília Lobato, Camille, como Robert Musil, faz do homem o anti-herói. Sim, perfeito, Emília. Porque ele não é, ele realmente, ele não tem herói ali. Ele não é um herói. E também não tem aquele mau caráter muito ruim, né? O mais mau caráter ali, que era o contrabandista, né? Ele não era que quer ganhar em cima dele. É o que a gente vê hoje, o subfaturamento dos respiradores nos estados, nada de novo no Reino da Dinamarca. Não, e para ele foi bom que todo mundo estava preso, porque ele sabia que ele ia ser preso pelo que ele tinha feito. Sim, ele não queria ser preso sozinho, então todo mundo estava preso naquela hora. Isso dava um alívio. Tem uma pergunta que alguém me fez aqui, que eu, perdão, eu não peguei o nome, é a questão falar um pouco mais sobre essa experiência de morte nas famílias e a dificuldade em fazer o luto, né? Quer dizer, aqui, ó. Márcia, Renata, fale mais sobre o analista escutando relatos de mortes de familiares sem fazer velório. Quer dizer, é uma experiência da ordem do horror, né? A gente sabe que a clínica, a despeito de uma experiência de pandemia, né? A clínica mostra que o trabalho de uma clínica em psicanálise é o trabalho do luto. Imagina você não poder enterrar o seu morto, o sujeito fica numa melancolia ad eterna, né? Assim, isso é muito... enterrar o seu morto, velar o seu morto, né? Isso a gente ainda está por recolher na clínica. As experiências devastadoras que estão por vir, né? Porque, por enquanto, nós estamos no meio do tiroteio, digamos assim, né? Quando essa pandemia passar, nós vamos ter que nos debruçar diante desse horror. Muitos já trazem isso, né? Sim. Outra questão eu acho que realmente a gente vai ter que recolher os restos disso, né? Alguém está perguntando, que vai ficar. Se podemos falar... Tem uma pergunta aqui que eu tenho. Oi, o Johnny. Quais as diferenças entre os personagens de A Peste e o Estrangeiro? Tá.
É uma boa pergunta, porque o personagem Meursault, ele caracteriza mais esse homem do absurdo, né? A gente pode até fazer uma discussão aqui sobre o Meursault. Assim, eu recolho no personagem médico, narrador, esse traço desse homem do absurdo, desse anti-herói, né? Que avança sem pretensões de salvar o outro, sem grandes esperanças, sem crer demais nos ideais, mas ele avança. 2 minutos, né? 2 minutos, Isso. tá? Uma Tá. pergunta da Maria de Fátima. Como elaborar esse ser para a morte como flagelo diante do desamparo? Seria o encontro com a castração? Conseguiu entender? Exatamente. É o encontro com a castração, com a morte, e elaborar isso, nós só temos uma saída: colocar palavras, né? Colocar palavras, emprestar os ouvidos, né? Acolher essa dor do outro. Agora, importante lembrar o que o Camus diz, sem essa ideia de solidariedade, porque ele diz isso, tem um personagem que trabalha muito isso no livro, sem testemunhar a dor, solidarizar-se com essa, mas sem querer salvar ninguém da dor, né? Então, esse é o ponto da obra. Gente, eu esqueci de falar do sermão do padre, que é maravilhoso. Nossa, o sermão do padre. Dá Sabe? uma live só para ele, né? Exatamente, só para ele uma live. Tem 1000 questões ali, né? Temos Gente, mais 1 minuto. mas a gente tem que acabar. Adorei, maravilhoso. Eu só tenho 1 minuto, porque se eu deixar cair, não dá para gravar. Não dá para Tá, salvar no tá, IGTV, tá. Olha, se tá? quiserem mandar as questões para mim, eu Isso. respondo, tá? Podem mandar pelo direct para Isso, mim, para a Renata, para a escola. Fiquem à vontade. E isso. segunda-feira que vem, às 16 horas, Caroline e Fabrício, a formação do analista em tempos de isolamento social. Até Ótimo. segunda-feira. Isso. Renata, brigadíssimo, Eu que maravilhoso. agradeço, foi um prazer, viu? Parabéns pela iniciativa, muito legal. Obrigada, querida. Tchau.